Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Diário de Geografia. Hoje nós vamos resolver algumas questões de geografia física que caíram no Enem de 2019. A ideia não é só responder as questões, mas a partir do tema proposto pelo exame, te apresentar novos conceitos e facilitar o seu aprendizado na geografia. Então, sem mais enrolação, bora para a primeira questão. O enunciado diz assim, Segundo o pensamento religioso do padre Cícero Romão Batista, que nasceu em 1844 e morreu em 1934, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do padre Cícero. Dentre esses preceitos, destaca-se: não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca sua riqueza. Aí embaixo segue a referência de onde o trecho acima foi retirado. Bom, de cara, a questão apresenta os chamados preceitos ecológicos do padre Cícero, dizendo para não plantar serra acima ou fazer roçado em ladeira muito íngreme e para deixar uma vegetação nativa ao redor para proteger a terra. A questão está chamando a atenção para um processo específico, aparentemente um processo caracterizado por retirar as riquezas da terra, já que o padre Cícero chama de mato precisa estar ali para proteger da água que arrasta para longe essa riqueza. A questão segue agora com um comando que diz: comparando o pensamento do padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, já que a prática citada contribui primariamente para evitar o ou a. Eu vou te dar 10 segundos para responder. Se tu precisar de mais, pausa o vídeo, tranquilo, responde no tempo que você conseguir responder. O importante é responder, beleza? Então, contando. E aí, foi? Então vamos lá. A letra A fala em erosão. Mas o que é erosão? Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas. O processo erosivo se dá através de agentes erosivos como a água, os ventos e os seres vivos. Vamos lá, vamos ver as outras. A letra B fala em salinização. A salinização é a concentração de sais, provocada pela evapotranspiração intensa, ou seja, evaporação da superfície do solo mais a transpiração dos vegetais. O processo de salinização ocorre principalmente em locais de climas tropicais áridos ou semiáridos. A letra C fala em eutrofização, que é o aumento de nutrientes em ambiente aquático, resultando no crescimento excessivo de plantas nesse ambiente. A letra D fala em assoreamento. O assoreamento é quando um rio recebe vários sedimentos, como areia e argila, formando depósito no leito dos rios. O assoreamento influencia diretamente na quantidade de água, ou seja, no volume hídrico de um rio, diminuindo a sua capacidade, o que pode provocar transbordamentos e alagamentos. A letra E fala em desertificação, que é o processo de degradação dos solos pela seca excessiva. O processo de desertificação é natural, mas pode ser potencializado pela ação humana. E aí, qual resposta tem a ver com o que o padre Cícero nos alertou? Se você disse erosão, você acertou. É interessante falar com vocês aqui também sobre a agricultura de jardinagem ou em curvas de nível. Essa técnica milenar de cultivo, muito vista na China, Indonésia e outros países do Sudeste Asiático, serve justamente para precaver o efeito erosivo que o padre Cícero falou na questão. Quando o cultivo é realizado serra acima, de qualquer jeito, facilita o que nós chamamos de erosão laminar, que é quando a água das chuvas retira a cobertura superficial do solo através de um processo chamado escoamento superficial. Na agricultura de jardinagem, além do escoamento superficial não causar danos ao plantio, a sua água é acumulada em terraços e é reaproveitada no plantio de espécies hidropônicas. Nessa região em questão, o arroz é uma das culturas mais utilizadas. Bora para a próxima questão que diz:
As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar 3 caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A relação entre essas 3 possibilidades, assim como das suas respectivas intensidades quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende de vários fatores, tais como clima, morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica. Quais informações a questão nos deu até aqui? Bom, ela está dizendo que as águas das precipitações atmosféricas, ou seja, das chuvas, em regiões não geladas, tomam 3 possíveis caminhos: a evaporação imediata, a infiltração e o escoamento. A evaporação imediata acontece quando os pingos de chuva entram em contato com uma superfície muito quente, como o solo exposto ou um afloramento rochoso que tenha recebido muita irradiação solar. A infiltração é parte da água que adentra o solo. Essa água é quem abastece os aquíferos, que são os reservatórios de água subterrânea, e também é a água que as diferentes vegetações utilizam para viver e crescer. Outra parte dessa água da chuva escoa, como falamos agora na outra questão. Esses escoamentos podem ser superficiais, quando acima do solo, da superfície, ou subsuperficiais, quando abaixo da superfície. A questão diz que, na verdade, esses 3 caminhos para as águas das chuvas coexistem e acontecem simultaneamente na natureza. Diz que sua ocorrência e intensidade têm relação com vários fatores, como o clima, a morfologia do terreno, que é a forma do terreno, e da cobertura vegetal, ou seja, a vegetação presente em determinada área, e a constituição litológica, que é o arranjo rochoso da região. Entendido isso? Então vamos para o comando da questão, que é: a preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para... 10 segundinhos para responder. Mete bronca aí. E aí, galera, podemos? Então, o raciocínio aqui é: pensando em chuva, se eu tenho uma cobertura vegetal, isso significa que essa cobertura protege meu solo da intensidade da chuva, porque ao invés dos pingos baterem no solo direto, eles vão bater nas folhas das plantas primeiro. Quando chegarem no solo, vão chegar de maneira bem mais suave. Então, bora para as alternativas. A letra A fala em decomposição do relevo. Eu particularmente nunca ouvi essa expressão, decomposição de relevo. Eu entendo essa alternativa sendo referente aos agentes modeladores do relevo, como o vento, as águas, o intemperismo, as geleiras. De qualquer forma, a cobertura vegetal nesse caso não teria uma participação considerável, seja lá o que for essa decomposição a que a questão se refere. A letra B fala em redução da evapotranspiração. Nós vimos na questão anterior o que é evapotranspiração. Caso não se lembre, é só voltar o vídeo aí. Basicamente, se eu preservo minha cobertura vegetal, eu tenho mais plantas. Se eu tenho mais plantas, eu tenho um aumento na evapotranspiração. Essa alternativa está errada. A letra C fala em contenção do processo de erosão. Nós vimos na questão passada o que é erosão. Se eu tenho uma cobertura vegetal que protege o solo da intensidade da chuva, logo eu protejo meu solo da erosão. A alternativa C está certa. Mas vamos ver o restante. A letra D fala em desaceleração do intemperismo químico. O intemperismo é o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos através de processos químicos, físicos e biológicos. O intemperismo químico acontece quando, através de um processo químico, os minerais das rochas se tornam instáveis. Para que isso aconteça, é necessária a presença de água. A cobertura vegetal não impede a entrada de água, só faz com que essa água chegue mais suavemente ao solo e aos afloramentos rochosos. Dessa forma, não há relação na presença da cobertura vegetal com a desaceleração do intemperismo químico. A letra E fala em deposição de sedimentos no solo. A deposição de sedimentos geralmente está ligada à atividade fluvial, ou seja, dos rios, e não da atividade pluvial, que é das chuvas. A deposição de sedimentos de um rio acontece quando o rio perde energia e suas águas ficam mais calmas.
Do contrário, quando as águas estão agitadas, a tendência é pela retirada e pelo transporte desses sedimentos, sendo esse um tipo de erosão. E vamos para a última questão. Essa questão é bem interessante porque relaciona os conceitos de geografia física com os conhecimentos em cartografia. A questão do Enem de 2019 diz assim: os moradores de Utqiagvik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus poucos mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13h04, horário local. Essa reportagem saiu na BBC. Bom, qual informação a questão nos passou? Estamos falando de uma cidade no estado do Alasca, um estado que faz parte dos Estados Unidos, mesmo não possuindo uma ligação territorial. O Alasca faz fronteira com o Canadá, e uma curiosidade é que o estado foi comprado pelos Estados Unidos do então Império Russo em 1867 por uma quantia de 7,2 milhões de dólares. Popularmente, o Alasca é muito conhecido por ser bastante frio. Inclusive, em fotos, nós vemos a presença do bioma taiga, também chamado de floresta boreal ou floresta de coníferas. Esse bioma é predominante em regiões com clima continental frio e polar. Também percebemos a presença do bioma tundra, um bioma com uma vegetação rasteira e adaptada a baixas temperaturas. Além disso, o Alasca também é bastante conhecido por sua infinidade de geleiras. Então nós temos a informação que se trata de uma região extremamente fria, por estarmos falando do Alasca, e também a informação principal que a questão traz. A questão diz que a cidade de Utqiagvik ficou 2 meses totalmente na escuridão, ou seja, um longo período de noite. O sol se pôs na cidade em 18 de novembro de 2018 e nasceu em 23 de janeiro de 2019, às 13h04 no horário local. Entendendo esses elementos trazidos na questão, seguimos para o comando que diz: o fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... 10 segundinhos para você matar essa charada. Vai lá. E aí, podemos? Então vamos lá entender as alternativas. A alternativa A e a alternativa B falam em continentalidade e maritimidade. Esses dois fenômenos estão relacionados com a interferência da distância em relação a grandes porções de água, como os oceanos e os mares. A água é um excelente regulador térmico, porque tem a capacidade de reter calor diferente do solo. Isso faz com que as regiões litorâneas, por exemplo, se mantenham mais constantes, sem grandes alterações de temperatura entre o dia e a noite, diferente justamente das áreas mais distantes do litoral. Assim, a gente pode concluir que as regiões expostas ao fenômeno de maritimidade estão próximas do litoral e possuem baixa amplitude térmica, que é como nós chamamos essas variações de temperatura. As regiões que sofrem interferência da continentalidade funcionam o inverso. Temos uma amplitude térmica maior, seja comparando períodos longos como as estações do ano, ou seja comparando períodos menores com variações entre o dia e a noite. A alternativa C fala em longitude, que são aquelas linhas imaginárias verticais que partem do meridiano de Greenwich e servem, por exemplo, para descrever a localização de um lugar. A longitude nos dá as coordenadas oeste e leste e servem também para a definição das zonas horárias ou dos fusos horários, tendo o meridiano de Greenwich como marco inicial. A ideia é, se a Terra está em constante movimento de rotação, que dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, período que arredondamos para 24 horas, cada parte do planeta está em um momento diferente do dia. Os fusos horários, então, são importantíssimos para entendermos essa condição de cada região, para, por exemplo, viajar, fazer ligações ou estabelecer acordo entre países. A alternativa D fala em latitude, que são, junto com a longitude, linhas imaginárias usadas para descrever a localização de determinada área. A latitude nos dá as coordenadas norte e sul.
As linhas imaginárias de latitude são horizontais e partem da linha do Equador. Se a longitude nos serve para os fusos horários, a latitude nos serve para compreender as zonas térmicas do planeta. A ideia é, como a Terra possui uma forma esférica geoidal, os raios solares incidem com intensidades diferentes nos vários lugares da Terra. Por exemplo, na região cortada pela linha do Equador, chamada também de zona intertropical por estar entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a luz atinge a superfície de forma perpendicular. Quanto mais distante da linha do Equador, menor a intensidade dos raios solares devido à forma arredondada do planeta. Dessa forma, as regiões mais próximas aos polos do planeta recebem luz bastante inclinada, dificultando a iluminação e o aquecimento da superfície. A resposta da questão é a letra D. Mas para desencargo de consciência, a alternativa E fala em altitude. A altitude pode influenciar no clima devido à variação de pressão atmosférica, fruto do efeito da gravidade. Quanto mais alta é uma região, menor calor ela concentra. Um determinado lugar com maior altitude está em uma região de baixa pressão atmosférica, ou seja, existe menor concentração de moléculas no ar e, por estarem mais dispersas, desfavorecem o aumento de temperatura. E aí, me falem, conseguiram acertar as 3? Não? Deixe aí nos comentários qual que você acertou, qual que você errou e por quê. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero ter ajudado com alguns conceitos e algumas reflexões. Siga o Diário de Geografia no Instagram e se inscrevam aqui no YouTube. A ideia é sempre trazer um conteúdo de qualidade sobre geografia para vocês. Deixem sugestões nos comentários e prometo que eu vou ler. Um abraço a todos e tchau, tchau.